Estou para publicar um livro sobre Maria Madalena. Tem previsão já de quando sai? Tá na editora. Tá. Esse vai ser pela Planeta. Vai ser pela Planeta. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Boa. Esse ano ainda. Já tá lá, tudo diagramadão, bonitinho tudo. Quem sabe vai ser na Bienal? Agosto tem Bienal, julho. Não sei, Agosto vamos tem ver. Bienal. Vamos ver. O negócio voltar aí na Bienal. Mas e nesse livro, para fazer essa pesquisa, eu usei um método que eu acho que é bom explicar esse método do pessoal que está com a gente em casa. Chama-se psicobiografia. Que não deve ser confundida com psicografia. Psicografia é aquela técnica espírita, para quem acredita no espiritismo, para quem acredita em reencarnação, não é o meu caso. O Chico Xavier ou qualquer outro médium, ele psicografa mensagens supostamente vindas de quem já morreu. A psicobiografia não tem nada a ver com isso. É uma junção que você faz entre historiadores e psicólogos. Tá. Onde você, através de técnicas da psicologia comportamental, você consegue fazer uma leitura de um sujeito do passado, através das cartas que ele deixou, dos atos que ele cometeu, do que disseram dele. Então eles aplicaram, por exemplo, técnicas de psicobiografia em Santos Dumont e descobriram que Santos Dumont não é como a pessoal pensa, que ele só suicidou porque ele viu o avião dele sendo usado na Segunda Guerra. Ele tinha traços de bipolaridade não diagnosticados, e ele tomava remédio para isso e tudo. E até os detalhes da casa dele, aquela casa lá de Petrópolis, como é que ele fez e tudo. Indicavam leitura disso. Pô. E você pode usar a psicobiografia até para casos mais antigos. Por exemplo, teve um professor lá da Universidade de Tel Aviv, que ele fez um livro, Rei Herodes, o Perseguidor Perseguido, onde ele aplicou a psicobiografia para entender a mente de Herodes. Que maravilhoso. Em que pese que alguns criticam a técnica da psicobiografia, por outro lado há muitos que a enaltecem, e ela é séria. Tem um grupo de Harvard que só estuda psicobiografia. E apesar de ser algo que nós recebemos da área de ciências humanas, de saúde da mente, não são só profissionais de saúde da mente que podem escrever isso. Como esse professor lá de Israel, que ele não é da área. Então, eu estudei um pouco da psicobiografia e resolvi aplicar a psicobiografia para entender Maria Madalena. Tá. Então, a minha pesquisa está dividida em 2 momentos. Um primeiro momento, onde eu falo desses mitos que se criaram acerca dela, com o Gregório Magno, ela é prostituta, o que os gnósticos falavam dela. Eu posso daqui a pouco entrar um pouquinho nisso também, os evangelhos apócrifos que foram sendo criados. E na segunda parte, uma biografia psicológica dela. Entendi. E eu descobri algumas coisas muito interessantes. Eu só vou dar talvez um exemplo dele, só para também não dar spoiler do livro. O Dan Brown você pode dar, porque já vendeu. Provavelmente ela foi vítima de violência sexual na infância por gente da casa. E eu sei que a pergunta que o pessoal está fazendo em casa é: da onde que o Rodrigo tirou isso? Vozes da minha cabeça. Esses detalhezinhos eu posso mostrar no texto bíblico de onde eu tirei, mas só para dar um preâmbulo assim mais ou menos, quem foi essa mulher formidável, e ela era uma das principais discípulas de Jesus. Vamos falar dos gnósticos que você falou? Quem são esses caras e o que eles falavam ou falam sobre a Maria Madalena? Olha, interessante. Eu vou começar dos gnósticos, até vou mencionar uma parte aqui que eu vou pedir a Fabi para falar, porque os gnósticos navegam demais no tema do feminino sagrado, que o Dan Brown também vai explorar. Por quê? Então vamos começar. Quando o cristianismo começou, ele começou judeu. O cristianismo foi uma corrente que saiu do judaísmo. E o antissemitismo já está presente há muito tempo. Já conversamos de antissemitismo aqui, até quando veio o Ravissani aqui, não é? Antissemitismo, para quem está em casa, é esse preconceito, esse racismo direcionado aos judeus. Embora a rigor antissemitismo é qualquer pessoa que seja semita, ou seja, o preconceito contra o muçulmano também, etimologicamente falando, seria um antissemitismo, mas historicamente falando, o antissemitismo está setorizado nos judeus. Qualquer coisa que eu fizer contra o negro é racista, contra a mulher, misoginia, contra o judeu, antissemitismo. E o antissemitismo já está de longa data. Os judeus já sofrem, muitos tentando matar o povo de Israel, acabando com Israel, o judeu não presta, aquela coisa toda. O cristianismo nasce num berço judaico. E Jesus e os apóstolos eram judeus. Os primeiros conversos do cristianismo eram judeus. A primeira igreja que os cristãos conheceram foi a sinagoga. Jesus foi circuncidado, Jesus era aquela galera toda do Novo Testamento ali, com provável exceção para Lucas, eram judeus. Ponto. Tá certo? E o evangelho que os apóstolos começaram a pregar era um evangelho que ele tinha problema dos dois lados.
Porque para o judeu falar que o Messias era divino e morreu na cruz do Calvário para nos libertar, isso era uma sandice. Era uma coisa tão estúpida, como se eu defendesse uma coisa aqui que você ia falar assim, poxa, eu gosto, Rodrigo é meu amigo, mas nunca mais eu posso trazê-lo aqui. Depois que ele falou isso, porque a pregação cristã no início, ela era terrível. Lembra que eu estou falando de uma época em que a crucifixão era uma coisa tão séria que a palavra crux em latim era um xingamento. Você queria amaldiçoar o outro assim, crux. Então esquece essa ideia de cruz que você tem hoje aí de cruz vermelha, ambulância, que a cruz, amuleto que expulsa o demônio, o vampiro. A cruz era uma coisa hedionda. Ninguém queria saber de morrer em cruz. Havia 5 formas cruéis de Roma condenar uma pessoa. Você tinha o degolácio, que era cortar a cabeça da pessoa. Você tinha o damninatio ad bestias, que é quando você jogava a pessoa aos animais selvagens. Você tinha o cremácio, que é quando a pessoa era queimada. Viva. O lapidacium, que era quando a pessoa era lapidada, era apedrejada. E a crucifixão. E esse era o pior tipo que tinha. Que era mais demorado. Que era mais demorado, você está entendendo? E você falar que Jesus morreu na cruz era uma coisa terrível. Terrível. Os judeus não aceitavam isso. E muitos deles começaram a expulsar os cristãos da sinagoga. Só que quando eles se voltavam para o mundo pagão, o mundo grego, eles também não aceitavam isso. A mensagem de Jesus era uma mensagem muito pobre para a ocasião. Falar que Jesus ressuscitou, vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele falava que só um homem covarde e de espírito de escravo aceita desaforo e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Nossa. Embora Aristóteles está aí há 300 e poucos anos antes de Cristo, mas a ética de Aristóteles, a filosofia aristotélica ainda dominava o mundo da época, igual Clarice Lispector. Morreu, mas até hoje as frases dela estão por aí. As delas que não são dela também. As delas que não são dela também, exatamente, né? Então, o que acontece? Era revoltante para o mundo pagão a mensagem de Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra.